Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Antony Tessari, sejam bem-vindos a mais um encontro da disciplina de História da Fotografia. Na aula de hoje, o vídeo será um pouco diferente. Eu trago aqui para vocês algumas fotografias do meu acervo particular para nós podermos fazer a relação com o conteúdo da aula de hoje. Vocês viram, portanto, no conteúdo a utilização pelo Frederick Archer em 1851 dessa nova substância e dessa nova superfície, o vidro e o colóide úmido, para a produção de negativos fotográficos. A partir desta técnica, nós teremos um novo formato fotográfico na história da fotografia, que são os chamados ambrótipos. O ambrótipo se assemelhava, tentava copiar o formato fotográfico do daguerreótipo. Em um dos lados nós tínhamos a utilização de um pano escuro que, conforme se observava aquele negativo, a imagem se transformava em um positivo. Muitos ambrótipos também, assim como o daguerreótipo, vinham dentro de um estojo, inclusive com molduras, se assemelhando, portanto, ao formato surgido lá na década de 1840. Outro suporte utilizado pelos fotógrafos que passaram a realizar as fotografias a partir do colóide úmido foi o chamado ferrótipo. Eu tenho aqui duas fotografias produzidas com essa técnica para mostrar para vocês. Essa primeira imagem mostrando provavelmente um militar e talvez datada do período de 1870, 1880, não temos a data certa. Nós podemos observar que trata-se de uma imagem em uma placa bastante fina, sem nenhum outro elemento, nenhuma moldura. Possivelmente a moldura se perdeu com o tempo ou, quem sabe, foi vendida assim, desta forma, para o cliente. O ferrótipo era um suporte bem mais barato, bem mais em conta com relação ao daguerreótipo e também com relação ao próprio ambrótipo. Muitos fotógrafos, principalmente itinerantes, passaram a utilizar este suporte e este formato fotográfico para comercializar suas fotografias naquele período. A segunda imagem que eu tenho aqui, uma imagem que mostra uma mulher, ela, reparem, vem emoldurada em um cartão de papel e aqui no verso nós temos então presente a autoria. Trata-se do fotógrafo Taylor, estabelecido no Brooklyn, em Nova York. Nós podemos observar que o fotógrafo produzia fotografias em todos os tipos de clima e que eram finalizadas e entregues ao cliente em até 10 minutos. O suporte está relativamente bem conservado, mas nós podemos observar já um pouco de oxidação dessa placa, fato que era comum a esse tipo de suporte. Outra característica própria desta imagem é uma colorização. Provavelmente a imagem era toda ela colorida, mas hoje em dia, com a passagem do tempo, nós podemos observar apenas o rosto, as bochechas desta mulher, então, ainda apresentando alguma coloração. Outro formato e suporte fotográfico muito famoso naquele período serão os cartes de visite. Os cartes de visite terão uma característica comum logo no seu surgimento, que é a utilização do papel albuminado. Este formato fotográfico, inventado pelo Eugène Desdery por volta dos anos 1850, se tornará uma febre no mundo naquele período. Eu tenho aqui uma fotografia, um carte de visite, que tem a autoria do próprio Desdery, do inventor desse formato fotográfico. Nós podemos observar
que ele tinha, nesta época, um estúdio em Paris e também uma filial de seu estúdio, de seu ateliê fotográfico na cidade de Londres, na Inglaterra. Aqui nós temos outro carte de visite, esse produzido em âmbito nacional, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pelo fotógrafo Gonçalves, estabelecido na Rua dos Andradas. Nós temos aderido a este cartão novamente uma albumina e uma característica que é comum a esse tipo de suporte fotográfico é o esmaecimento que a imagem vai tendo ao longo do tempo. A albumina, em outras palavras, clara de ovo, não tem uma durabilidade tão grande, portanto, nessas imagens que tem algumas delas mais de 100 anos, nós já temos quase que o esmaecimento completo da imagem. Mesmo assim, nós podemos identificar o rosto de uma mulher numa pose que vai se tornar uma característica comum para o carte de visite. Aqui uma outra carte de visite, também retratando uma mulher, esta do fotógrafo Caligares, estabelecido em Montevidéu, no Uruguai. Reparem uma característica dos retratos 3x4 da pessoa e também, né, este efeito que vai ser muito comum para esse tipo de retrato, que é o chamado efeito flou, essa espécie de nuvem, né, que está emoldurando o sujeito, dando, né, de alguma forma, então, uma impressão de que a imagem se assemelha a uma pintura. Os cartes de visite também serão utilizados para fotografias de corpo inteiro, é o caso deste sujeito retratado pelo fotógrafo Baptiste Lullier. Esse fotógrafo era francês, mas se estabeleceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no final do século XIX. Outra fotografia de Baptiste Lullier, agora retratando uma criança. Um detalhe interessante desse carte de visite é a borda dourada do cartão albuminado, nós temos aqui, que dá um efeito também muito interessante para esta fotografia. O mesmo douramento das bordas nós encontramos neste cartão produzido pelos irmãos Ferrari, o estúdio dos irmãos Ferrari, estabelecido na capital Porto Alegre. Este formato chama-se carte cabinet. Ele é maior em relação ao carte de visite, tendo em média 11 por 16 centímetros. Este cartão também apresenta um efeito interessante, que é este recorte, esses detalhes nas bordas do formato. Neste outro carte cabinet, este produzido pelo Baptiste Lullier, nós encontramos logo aqui abaixo a inscrição Portrait Album, uma referência aos álbuns que eram utilizados para se guardar esse tipo de formato. Os cartes de visite e carte cabinet passaram a ser produzidos por fotógrafos de todo o mundo. Aqui nós temos uma fotografia de um fotógrafo italiano localizado em Nápoles, do estabelecimento de Emílio Majorana e Figlio. Um detalhe interessante deste cartão, aqui nos versos nós encontramos uma ilustração e a referência de se tratar de um estabelecimento que produzia um tipo de fotografia artística. Logo abaixo nós temos a inscrição "Se conservam os negativos", uma referência à possibilidade do cliente voltar e ter uma reprodução de sua imagem. Este cartão, de um fotógrafo português localizado na cidade do Porto, Emílio Biel e Companhia. A inscrição que nós podemos ler no verso é que se trata de um fotógrafo agraciado com o título de fotógrafo da Casa Real Portuguesa. E teremos a referência aos prêmios em exposição que esse fotógrafo, que esse estabelecimento ganhou naquele momento. Por fim, sobre os carte cabinet, para trazer um exemplo local, nós temos aqui uma fotografia feita
pelo fotógrafo Giovanni Battista Serafini, que tinha o seu estabelecimento conhecido também como fotografia americana. Nós podemos ver na imagem 6 figuras masculinas em uma pose, em uma composição bem curiosa e incomum para aquele período. Um outro tipo de fotografia também produzida e comercializada em cartão foram as famosas estereoscopias. As estereoscopias foram muito comercializadas no século XIX, pois apresentavam a possibilidade de uma imagem em 3 dimensões. Era utilizado um aparelho para poder visualizar esta imagem em 3D, sendo que uma das imagens, apesar de serem muito semelhantes, mas uma das imagens então tem um enquadramento um pouco diferente, um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda em relação à outra. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de ver este meu acervo, entender um pouco melhor sobre a utilização dos cartes de visite, dos cartes cabinet a partir da técnica do colóide úmido. Por hoje era isso, até a próxima aula.